Gente, com muita alegria, gostaria de convidar aqui agora o pastor Tiago Vercelino, que vem aqui à frente. Hoje nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus através deste homem de Deus. Tiago Vercelino é muitas coisas. Pastor, trabalha lá no PV, PV Paraná. Eu nunca lembro se você é diretor ou coordenador, qual que é a expressão? Coordenador lá no PV Paraná. Também atua como capelão no colégio Santo Anjo do Senhor. O Tiago também é professor na FAPAR, é um amigo querido, pai da esposa da Andy primeiro, pai da Cecília, do Luca e da Tereza agora. E está com um mesinho de vida, 45 dias de vida. Então, uma alegria ter você aqui. Tiago é um amigo querido e vão ter a oportunidade agora. Eu gostaria de orar pela vida dele. Peço que você esteja orando junto comigo para que Deus esteja falando através da vida do Tiago. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela vida do Tiago, esse amigo querido que tu colocou na minha vida, Senhor. E obrigado porque ele, como servo de Deus, está aqui agora para ministrar a tua palavra. E eu te peço, Senhor, esteja falando através dele, esteja abençoando sua vida, esteja abrindo os nossos corações para ouvirmos a tua voz, entendermos a tua vontade. Esse é o nosso pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Você está feliz de estar na igreja? Certeza? Não queria estar vendo Fórmula 1 agora? Não? Não tem jogo às 11 hoje? Tá bom a igreja então, né? Eu tô brincando. Bom demais, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de estar nesse púlpito. Para mim é uma alegria incrível, muito gostoso, amo falar da palavra de Deus. Então, para mim é um privilégio não só estar nessa igreja para falar do amor de Deus, mas também de pregar a palavra de Deus. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Minha esposa, a metade, agora nunca mais dá para falar metade, porque nós somos em 5 em casa. Então, a maioria da família ficou em casa hoje. A minha esposa Andriele, o Luca e a Tereza ficaram lá, porque... não vamos ficar dando, assunto para doença lá em casa. Então, a bebezinha está bem pequenininha ainda, então esse friozinho a gente escolheu que eles ficassem lá. Mas a Cecília, acho que todo mundo percebeu o quanto que ela derrubou a chave, rolou aqui no chão, aqui na frente, ela desceu lá. Mas não é sobre a minha família, mas é sobre a palavra de Deus que nós vamos falar. Então, abra a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36. Lucas 7, a partir do verso 36, vai dizer o seguinte, eu vou ler para os irmãos na versão NVI, tá bom? Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhes disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos.
Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela a amou muito. Mas aquele a quem pouco perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vai em paz. Irmãos, a gente está diante de um texto onde nós vamos conversar um pouquinho e continuar a nossa série de mensagens aqui da igreja, que tem por nome Conhecendo a Deus e Fazendo a Sua Vontade. Né? Nós estamos olhando quais são as implicações de conhecer a Deus. Esse é o alvo principal de tudo aquilo que nós vamos ouvir durante as próximas semanas. Conhecendo a Deus, o que significa conhecer a Deus? Quando eu conheço a Deus, o que acontece comigo? Quando eu conheço a Deus, o que muda na minha vida? Quando eu conheço a Deus, e como o pastor Ilquias falou nos domingos que se passaram, né? Quando eu conheço a Deus, que Deus é esse que eu conheço? Qual tipo de conhecimento de Deus eu devo ter e o que isso implica em mim? E hoje nós vamos gastar um tempo falando sobre o amor, então conhecendo a Deus por conta do seu amor, e o convite de Deus para nós. O que esse amor de Deus que nós estamos conhecendo, ele faz com a gente? Qual é o convite que ele nos faz? O que ele nos conduz a fazermos? E para isso eu quero usar esse texto de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Mas antes de a gente voltar para o texto, eu quero te fazer uma pergunta. Como você normalmente reage ao que é feito a você? Como você normalmente reage àquilo que é feito a você? Essa semana foi meu aniversário, eu fiz 35 longos e bem vividos anos, alguns mais intensos do que outros. Os últimos 5 anos e 10 meses, eles ficam mais intensos a cada filho que nasce, mas em nome de Jesus, não vai nascer mais nenhum filho. E vamos ficar desse jeito que está, porque não preciso de mais intensidade na minha vida. E lá em casa a gente tem uma tradição que em todos os aniversários tem café na cama. Não tem o que fazer. Todos os aniversários têm café na cama. E eu agora tenho uma responsabilidade formal com a escola. Preciso lá, nas minhas manhãs, estar num horário específico na escola. Mas a minha filha, ela na noite anterior, obviamente não se aguenta, né? Ela começou a dar dicas do que ia acontecer no dia seguinte. Porque, por mais que seja uma tradição, o café na cama é sempre surpresa. A gente nunca está esperando. Então, a minha filha falou, porque tem um negócio do São Paulo aqui para você, aqui em casa, papai. Eu, o que é do São Paulo? Ela, não posso falar, mas é uma coisa de futebol, do São Paulo, papai. Aí eu, tá bom. E aí, amanhã, papai, você vai para a escola? Tal, porque eu tenho casa. Não, papai vai ficar aqui com você. Tranquilizei ela para ela dormir. Não deram 15, 20 minutos, uma das responsáveis lá da escola me manda uma mensagem no WhatsApp assim, Tiago, sei que essa não é a sua função, mas eu precisaria de você nas 2 primeiras aulas para fazer umas substituições de aula, porque professores vão faltar. Eu fui bem peitudo nessa hora, mas diante do convite e da expectativa da minha filha, em no dia seguinte ela me acordar com o café da manhã e com aquele negócio do São Paulo de futebol que ela não podia dizer o que era, que é uma camiseta lindíssima de jogo, a minha resposta foi, me perdoe, mas eu criei uma expectativa no coração da minha filha. E como eu sabia que eu não tinha alguma responsabilidade logo nos primeiros minutos da escola, e o meu cargo lá na escola é um cargo de confiança, então eu não tenho uma obrigatoriedade todos os dias de bater um cartão, eu vou chegar um pouco mais tarde e eu vou sair um pouco mais tarde da escola, porque eu gerei essa expectativa já no coração da minha filha. Eu não posso, amanhã de manhã, no dia do meu aniversário,
dar essas 2 aulas. Minha filha teve uma ação, gerou uma expectativa, e eu reagi a isso, mantendo firme aquilo que eu havia combinado com ela. Mas às vezes tem várias outras coisas no nosso dia a dia. Uma desavença, um xingamento, um problema para ser resolvido, né? Um almoço que queimou, não sei, alguma coisa, e a gente tem a tendência a reagir a isso. E o que nós vamos ver no texto que a gente leu hoje é: alguém recebeu algo, e por ter recebido isso, ela reagiu de uma maneira escandalosa. Na verdade, 2 pessoas receberam algo nesse texto, e essas 2 pessoas reagiram de uma maneira escandalosa. E nós vamos ver um pouquinho, e a gente vai tentar identificar com quem talvez a gente se identifique nesse texto. Uma coisa importante, antes de nós entrarmos para falar desse texto, é o texto da mulher que unge os pés de Jesus, né, com suas lágrimas, ela molha os pés de Jesus, com seus cabelos ela enxuga, daí ela pega o perfume e também joga sobre os pés de Jesus, e ela está na casa de um fariseu, Simão. E é muito comum que nós possamos fazer algumas confusões em relação a esse texto. E eu queria trazer como curiosidade para os irmãos algumas dessas questões. Primeiro, nós estamos falando de Lucas. E Lucas, ele é considerado por muitos estudiosos um gentil convertido, então não judeu. Então é muito comum nós olharmos para o Evangelho de Lucas e olharmos para o livro de Atos, que são os 2 livros do Novo Testamento que Lucas escreveu, e olharmos muitos relatos de Lucas mostrando o relacionamento de Jesus e do Evangelho com pobres, com marginalizados, com excluídos, com gentios. E nós estamos falando, no nosso texto, de uma pessoa que se encaixa muito bem nesse tipo de figura que Lucas gostaria de retratar. Estamos falando de uma mulher pecadora. Possivelmente ela tinha esse estigma nela. Ela tinha essa plaquinha na testa dela, mulher pecadora. Estamos falando de um texto que também está dentro de um contexto onde Jesus está se relacionando com vários gentios. A cura do servo do centurião, está lá no comecinho do capítulo 7, né? Jesus ressuscita o filho da viúva, um milagre extraordinário. Jesus vem mostrando quem ele é nesse capítulo. Outra coisa importante para nós olharmos é o seguinte: nós temos uma mania de olhar para esse texto de uma mulher com um vaso de alabastro ungindo a Jesus, e nós olharmos para outros textos do Novo Testamento que também tem uma mulher chamada Maria com um vaso de alabastro ungindo Jesus e tratar como sendo o mesmo episódio. Mas não tem como, principalmente por conta da geografia. A gente está falando de episódios que acontecem em lugares diferentes, então em contextos diferentes. E é interessante, por curiosidade, muito provavelmente, no seriado The Chosen, né, que a gente fomos lá no cinema, né, como igreja, mas a gente tem aí caminhado, essa interpretação dessa Maria que anda junto com Jesus, no seriado, venha desse texto aqui, por uma certa confusão em entender que esse texto é o mesmo texto em todo o Novo Testamento. Mateus, Marcos e João falam do mesmo texto. Lucas está falando de um texto exclusivo, que não é o mesmo que os outros. É uma outra mulher, num outro lugar, num outro contexto. Então esse é o nosso texto. É um relato único de Lucas aqui. E por último, eu queria que nós olhássemos para esse parágrafo como uma grande pintura de Lucas. Lucas, ele dá para nós muitas características que eu espero muito, vou me esforçar para isso, que você saia com um quadro bem bonito pintado na sua mente sobre este episódio. Que você imagine uma foto, um quadro pintado, porque normalmente Lucas tem essa tendência com as suas riquezas de detalhes, né?
Não é à toa que mesmo tendo escrito somente 2 livros, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, Lucas é responsável por 1/3 do Novo Testamento com esses dois escritos. Tamanha é a riqueza de detalhes que Lucas coloca. Mas vamos para o nosso texto então, porque senão nós vamos almoçar aqui na igreja. Vamos lá. Verso 36. Então, convidado por um dos fariseus para jantar. Bem possivelmente, Jesus ele estava passeando com uma certa multidão. Então, Jesus é convidado por um fariseu para jantar. E Jesus, ele aceita esse convite. Jesus, ele ainda estava ali chegando no meio do seu ministério. Inclusive, o outro evento da outra Maria, da Maria, né? Porque essa não tem nome. Da Maria que perfuma os pés, unge Jesus também, muito provavelmente na última noite da última semana, não na última noite de vida, mas no início da última semana de Jesus. Então são momentos bem diferentes. Então a gente tem aqui Jesus sendo convidado e muito provavelmente Jesus ainda não queria se indispor. Jesus ainda não estava sofrendo uma perseguição muito grande no seu ministério. A gente pode entender que nós estamos falando do finalzinho da primeira parte do ministério de Jesus, onde Jesus ele já está se expondo, Jesus já está falando sobre quem ele é, mas ele ainda tem se preocupado um pouco com a rejeição que ele tem recebido, e ainda está se cuidando para não tomar uma perseguição muito grande. Então ele aceita e ele vai comer na casa do fariseu. Ao saber que Jesus ele estava comendo na casa desse fariseu, uma mulher daquela cidade, uma pecadora, ela entra na casa. Peraí, Tiago, Jesus foi comer na casa do fariseu, e uma mulher pecadora entra nessa casa? O pecador aqui, gente, a gente não pode cravar, então eu não quero ser injusto com essa mulher. Quando a gente chegar no céu, a gente descobre quem que ela era, mas muitos vão dizer que essa expressão, né, uma mulher pecadora, esse preconceito, é porque ela seria uma prostituta. Mas o texto não vai dizer que é isso. A gente, por inferência, pode pensar assim, tá bom? Mas como uma mulher desse círculo social simplesmente entra na casa do fariseu? É porque era muito comum nas construções daquela época, as casas e essas refeições serem feitas em ambientes onde curiosos podiam ou ficar à janela assistindo, vendo, ou até entrar em um espaço com colunas e se achegar ao redor dessa refeição. Essa refeição ela tinha um significado muito mais público do que privado. Com algum medo de cometer uma injustiça aqui com o texto, mas, por exemplo, com Nicodemos, para Jesus se precaver desses curiosos, ele se encontra com Nicodemos de madrugada. Vimos isso na escola bíblica dominical há umas 2 semanas atrás, talvez. Então, era comum, não era esquisito saber que uma mulher tinha entrado na casa, tá? Outro exemplo é quando Jesus está pregando e aqueles 4 amigos, sem ter espaço para levar aquele paralítico, sobem no telhado, abrem o telhado e colocam Jesus lá dentro, e colocam o paralítico lá dentro, onde Jesus estava. Uma galera de curioso conversando ali. A mulher entra, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume, se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Isso é uma outra coisa que a gente consegue entender desse visual. Se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Jesus estava fazendo uma refeição. Muito provavelmente, se eu estivesse no acampamento, eu ia deitar no chão agora e mostrar como provavelmente seria a posição que Jesus estava. Mas eu estou numa igreja no culto de domingo, né? Então vocês só imaginam. Muito provavelmente Jesus ele estava com o seu corpo reclinado numa mesa baixinha. Tá bom assim, né? Vai ficar gravado, inclusive. Então ela chega atrás de Jesus aos seus pés. E quando ela chega atrás de Jesus aos seus pés, com esse frasco de alabastro com perfume, ela não contém a emoção, ela não contém a experiência de estar junto de Jesus. E o perfume fica em segundo plano. Ela chega com o perfume na mão.
Mas quando ela se coloca atrás de Jesus, o perfume fica em segundo plano e ela, chorando, começa a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Outra coisa escandalosa que essa mulher faz, ela pega os seus cabelos, então para enxugar com seus cabelos, possivelmente ela precisa soltar os seus cabelos. Ela solta os seus cabelos, algo também escandaloso, e começa a enxugar os pés de Jesus. Ela começa a beijar uma mulher, beijando os pés de Jesus. E depois desse momento escandaloso de reflexão ali, um momento emocionante, é que ela pega o perfume e aí ela unge a Jesus com o perfume. Legal, Tiago, muito bonito. Tem algum problema nisso? Se a gente quiser deixar no slide que eu coloquei os personagens, acho que fica legal para os irmãos irem visualizando algumas dessas ideias. A gente precisa entender que quando um convidado, ele não ajudou muito, né? Se quiser deixar no texto bíblico, talvez fique mais importante que essa letrinha aí. Um convidado, quando era recebido naquela época, tinham basicamente 3 coisas que eram comuns a serem feitas. Primeira delas, lavar o pé do convidado. Você entrava na casa, ou porque andava de sandália, ou porque andava descalço, as ruas de terra, as ruas de areia, você ficava com os pés sujos. Então, ao ir fazer uma refeição, você lavava os seus pés. E o convidado, ele ofertava isso. O anfitrião, ele ofertava isso ao convidado. O lavar os pés desse convidado. Uma segunda tradição muito comum daquela época era o ósculo santo, o beijo. O beijo, olha, você é um querido aqui na minha casa. E você beijava o seu visitante. E uma terceira prática era que, pelo costume, né, dos cabelos, os cabelos estarem sempre muito soltos para aqueles que tinham, né? O pessoal riu aí. Para aqueles que tinham, você usava um óleo perfumado para você ungir a cabeça e ajeitar os cabelos. Eram 3 tradições muito importantes e que se davam muito significado quando um convidado entrava na casa. Mas, quando Jesus entrou na casa, ele não recebeu esse tratamento de convidado do seu anfitrião, Simão, o fariseu. Então, incrivelmente, escandalosamente, essa mulher pecadora, ela cumpre exatamente os 3 ritos com Jesus. Lava os pés, enxuga, beija, então, lava os pés, né, com as lágrimas e depois enxuga, beija os pés de Jesus e unge a Jesus com óleo. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este aí fosse profeta, saberia quem nele está tocando, que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Se nós olharmos ali no verso 16 desse capítulo 7, olha o que está escrito ali. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Jesus já estava ficando com essa fama. Jesus já estava ficando reconhecido por isso. E esse fariseu, pela postura dele em convidar Jesus para entrar na casa e não fazer aquilo que era de se costume fazer, aquele fariseu não tinha uma boa intenção com esse convite. Jesus estava sendo convidado para um enfrentamento. Jesus estava sendo convidado para um embate. Tanto que quando aquela mulher faz isso, a primeira reação do fariseu é: se fosse profeta mesmo, como está todo mundo dizendo, ele saberia quem essa mulher é. Mas então Jesus quebra um paradigma. E então disse Jesus: Simão, eu tenho algo para te dizer. Dize, mestre. A gente pode entender um pouquinho de sarcasmo aqui.
Fala aí, mestre. 2 homens deviam um certo credor. Um lhes devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Jesus está dizendo o seguinte, olha, um homem tinha 500 dias de trabalho braçal de dívida. O outro homem tinha 50 dias de trabalho braçal de dívida. E o credor perdoou os 2. Quem ele amou mais? Qual dos dois, amará mais o credor? Qual deles que vai amar mais aquele que estava na dívida? Simão respondeu, suponho que aquele que foi perdoado a dívida maior. Óbvio, é um ensinamento muito claro. Esse texto, esse parágrafo tem um ensinamento muito simples para nós. Aquele que foi perdoado da maior dívida vai amar mais esse credor, obviamente. O de 50, talvez semana que vem vai fazer uma outra dívida de 50. O de 500 vai ficar, nossa, não acredito, muito, mas muito obrigado. Jesus respondeu, você julgou bem. Olha que interessante a palavrinha que Jesus usa. Você julgou bem. Aquele fariseu não estava no papel de anfitrião daquela casa. Aquele fariseu estava no papel de juiz daquela sociedade. Então Jesus dá o privilégio de ele continuar sendo juiz. Olha, de acordo com a sua justiça, você julgou bem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Consegue imaginar essa cena? Eu, Vili e Rogério. Certo? Eu, Vili e Rogério. Estamos conversando. Na mesa, aqui ó. Desse jeito. E eu pego e falo assim, ó. Rogério, presta atenção. Jesus olha para a mulher e fala com Simão. Quem é o assunto? Quem é o foco? Quem é aquele que foi amado? Quem é aquele que muito foi perdoado? Foi Simão, o fariseu? Não, foi a mulher. Quem é aquele que tem um papel de relevância naquela conversa? A mulher. Então Jesus olha para a mulher e fala com Simão. Olha, Simão, vê esta mulher. E Jesus encarando a mulher. Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Porém, ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa mulher derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Qual foi o comentário de Simão lá em cima? Se fosse profeta, saberia quem é essa mulher? Jesus está dizendo, eu sei quem ela é. Por isso que, inclusive, eu estou perdoando os pecados dela. Então Jesus disse a ela, os seus pecados, ele continua olhando para a mulher, os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados, aquela galerinha que estava em volta, começam a se perguntar, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Jesus disse à mulher, a sua fé a salvou, vai em paz. Eu quero pensar com os irmãos em 3 possibilidades aqui para nós olharmos para esse texto. A primeira delas é uma pergunta, onde nós precisamos olhar para esse episódio e dizer, com quem eu me identifico? Quando eu leio esse relato, quando eu olho para este quadro, quando eu olho para essa imagem, com quem eu me identifico? Eu me identifico com o fariseu?
Eu sou o juiz. É eu quem determino se essa mulher merece ou não merece o perdão. Eu sou o juiz. Eu que determino como que você entra na minha casa e como que eu te trato, porque eu sou o juiz. Interessante que a gente tem na história de Jonas um exemplo disso, né? A gente fala que Jonas foi desobediente, a gente fala que o problema de Jonas é porque ele desobedeceu e porque ele não foi para Nínive, porque ele tinha medo do povo lá de Nínive, né, do Império Assírio. Mas, na verdade, o problema de Jonas não era medo de ir para Nínive. O problema de Jonas era, ele sabia que se ele pregasse o evangelho em Nínive, as pessoas iriam se converter. E Jonas achava inadmissível aquele povo ser tomado e salvo pela graça de Deus. E você? Com quem você se identifica? Ah, essa pessoa não merece o amor de Deus. Olha o que ela está fazendo. Com amor, carinho e respeito, mas nós temos ouvido isso e a gente precisa combater com muito ímpeto. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas também o lugar com mais centros espíritas de macumba que existem. Você é o juiz? Quem é o juiz? Por que Deus então não destrói a Coreia do Norte? Por quê? O nosso lugar, o nosso papel não é o de juiz. O nosso lugar, o nosso papel é de amor. Surgiu uma oportunidade que talvez não foi conhecida na história de mostrar esse impressionante amor ao povo no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso papel. Com quem eu me identifico? Com o fariseu? Eu não preciso de ajuda. Está tudo bem aqui, está tudo bem assim. Eu consigo, eu dou conta. Talvez sua casa, sua família esteja destruída. Mas não, pode deixar, eu vou dar conta, eu sei o que eu tenho que fazer. Será que esse Jesus é de verdade mesmo? Vou prová-lo então. E começa, Jesus, se o Senhor de verdade mesmo, eu quero que o Senhor faça tal coisa. Se o Senhor é de verdade mesmo, peraí. Deus é Deus. E você não precisa crer nele para ele continuar sendo Deus. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Ressuscitou depois de 3 dias. Você acreditando nessa história ou não, ela continua sendo verdade. Ele não precisa de você para que isso seja verdade. Ou, talvez você se identifique com aquela mulher pecadora. Que diante de um amor de Jesus, talvez, e eu estou fazendo por inferência aqui, tá bom? Talvez tenha o pensamento de que eu sou pecador demais. Eu não mereço salvação. Eu não mereço essa relação íntima com Jesus. Este não é o meu lugar. Me relacionar com Deus, eu estou conhecendo esse Deus. E quanto mais eu percebo e conheço esse Deus, eu percebo que eu estou desapropriado, eu estou longe. Não é o meu lugar, eu não tenho que estar aqui. Melhor eu ficar do lado de fora da casa. Essa mulher pecadora podia ter dito na cabeça dela, olha, é melhor eu ficar aqui do lado de fora. Eu não sou digna de estar perto dele. Mas não. Sabe por que não? Porque o segundo pensamento que a gente tem que ter sobre esse texto é que Jesus, ele salva o pecador. Ele salva o pecador. O evangelho é para todos. Lucas está mostrando para a gente, é para o judeu, é para o gentil. É para o centurião, alguém de Roma, do império. É para a mulher pecadora, possivelmente uma prostituta. O evangelho é para todos. É para o Rio Grande do Sul, é para o Nordeste, é para o Norte, é para os confins da terra. O evangelho é para todos.
O evangelho é para aquele que tem uma identidade de gênero diferente daquela que você entende como certo. O evangelho é para ele. O evangelho é para o pobre. O evangelho é para o rico. O evangelho é para todos. E esse evangelho, ele transforma, ele causa reações em nós. Jesus nos amou na cruz. Aliás, quão gostoso é subir para pregar quando a tua mensagem é cantada antes de você subir. Porque, óbvio, a última música foi uma venda casada. Eu aqui, ali, ó, será que não rola cantar essa música? Mas cantar Impressionante Amor de Deus, não fui eu que escolhi. Mas foi planejado. Porque não dá para falar de um amor que eu tenho que amar de volta, se eu não sei que amor é esse. O amor de Jesus na cruz perdoou os nossos pecados. Dos mais podres aos mais normais. Tinha um colega no seminário, ele, muito tempo assim, sempre muito habilidoso, toca, pai pastor, envolvido na igreja. E ele, um dia, ele deu um testemunho que me marcou muito. E o testemunho dele foi aquele testemunho que você meio que vai se desculpando, sabe? Porque quando nós temos o costume de ouvir testemunhos, é sempre aquele testemunho de eu era um monte de coisa ruim, aí eu encontrei Jesus e agora eu sou um monte de coisa boa. E ele falava assim, gente, eu nunca tive esse testemunho para contar. Eu sempre fui à igreja, eu cresci na igreja, meu pai é pastor, eu tocava na escola bíblica dominical, eu tocava no culto, eu dava aula da EBD para as crianças, eu lia a Bíblia com os meus pais faziam um cultinho doméstico. Eu nunca tive assim, nossa, que coisa errada que eu fiz para contar, que eu era uma coisa, mas agora eu sou outra por causa de Jesus, e ele se culpava disso. Teve um dia que na cabeça dele fez tanto, mas tanto sentido, o quanto ele era uma pessoa orgulhosa, que ele precisou ir testemunhar sobre o quanto ele sempre foi uma pessoa orgulhosa e prepotente, porque ele nunca tinha feito nada de errado. Mas Jesus colocou ele no lugar dele, dando a ele humildade, dando a ele percepção de mundo, colocando ele no lugar dele, entendendo e abraçando o amor de Jesus por ele. Jesus nos amou na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Éramos nós que tínhamos que morrer essa morte. Éramos nós que tínhamos que pagar o preço por esse pecado que temos. Mas Jesus pagou esse preço no nosso lugar. E só Jesus poderia pagar esse preço. Porque só a quem nós estamos devendo que pode dizer o preço de como que se paga uma dívida. Não dá para pagar uma dívida de R$100 com R$10. A não ser que a quem você está devendo diga, R$10 está bom. Se não é 100 e 100. A nossa dívida é para com Deus. Quem determina o preço da dívida? Deus. E como que ele determinou o preço? O Filho dele. É ele quem determinou isso. Não há nada que eu possa fazer para pagar o preço que ele estipulou, que era o próprio Filho dele na cruz para perdoar os nossos pecados. Somente Jesus, Deus, tem o poder para perdoar pecados. Por isso, o nosso texto termina com a pergunta: quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Se eu tivesse naquele lugar, me conhecendo bem, e esse meu jeitão mais falador assim para frente, eu ia ter dado uma zoada na galera que está lá. E a hora que falavam assim, quem é esse? O Messias. Porque é isso. Essa pergunta tem uma resposta óbvia. Porque eles sabiam a resposta. O único que tem poder para perdoar pecados é o Messias, o esperado, o aguardado. Quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Tem o texto do paralítico que a gente citou aqui, né? Jesus vira para o paralítico e fala assim, ó, levanta e anda.
é esse que tem poder para curar paralítico? Aí Jesus, bom, para vocês entendam o que eu estou fazendo aqui, seus pecados estão perdoados. Não foi ao contrário, né? Ele falou, seus pecados estão perdoados. Perdão, rebobina aí. Seus pecados estão perdoados. Aí a pergunta, quem é esse que tem poder para perdoar pecados? Jesus pega e diz, levanta e anda. Eu sou esse aí, que tem poder para curar um paralítico e para perdoar pecados. Então, a última ideia que nós precisamos olhar para o nosso texto é que quem muito é amado, muito retribui esse amor. Se a equipe do louvor quiser subir para a gente cantar essa última música de novo. Quem muito é amado, muito retribui esse amor. A parábola que Jesus conta, ela pode ter duas percepções equivocadas, né? Tinha 550, os dois foram perdoados. Quem tem, né, o maior amor, aquele que foi perdoado mais. Mas a gente pode ter uma ideia errada. O primeiro erro que a gente pode ter com relação a essa parábola que Jesus disse é o seguinte: eu fiz muito e por isso eu fui perdoado. Não, eu sou incrível. Eu não cheguei lá em Jesus e falei assim, Jesus, valeu, hein? Obrigado por ter me amado. Não, eu me joguei nos pés de Jesus, eu chorei nos pés de Jesus, eu enxuguei os pés de Jesus com o meu cabelo, eu beijei os pés de Jesus, eu ungi os pés de Jesus com óleo, um óleo caro, um perfume caro, eu ungi. Então, já que eu fiz tudo isso muito bem, então, por isso que Jesus perdoou os meus pecados. Isso é um erro. Segundo erro então se é para eu perceber mais o amor de Jesus na minha vida, então eu preciso pecar bastante. Eu preciso fazer bastante coisa errada, porque daí se eu fizer muita coisa errada, eu vou perceber muita misericórdia e graça de Deus sobre mim. Isso é um outro erro. Eu fiz um monte de coisas boas, e por isso que eu fui perdoado. Ou, eu fiz um monte de coisas erradas, e por isso eu entendo melhor o quanto que Deus me ama. Irmãos, todos nós fomos perdoados iguais em nossa natureza pecaminosa. A diferença é que às vezes expressamos essa natureza pecaminosa de uma maneira mais explícita, às vezes não tão explícita, às vezes mais escandalosa e às vezes não tanto escandalosa. Mas a nossa ofensa a Deus não é sobre o que nós fazemos. Eu não peco, por isso eu sou pecador. Eu sou pecador, por isso eu peco. E o que foi perdoado é o estado de eu ser pecador, e não os pecados que eu cometo. Quando a gente ensina as crianças, e a gente fala assim, todos têm pecados, quem aqui já mentiu? E a criança levanta a mão, aí tá vendo, tem pecado, tem que pedir perdão para Deus, e Jesus salva e tudo mais. Se a gente não tomar cuidado, a gente está dizendo para a criança que Jesus morreu na cruz por causa da mentira dela, mas não foi por causa da mentira dela. Jesus morreu na cruz porque ela é pecadora. Uma das coisas que ela faz é mentir. Jesus te amou de um jeito que só existe uma maneira de você reagir a esse convite: conhecendo a Deus e fazendo a sua vontade. Conhecemos hoje mais um pouco sobre Deus. Conhecemos o quanto Ele é amoroso, foi amoroso com aquela mulher pecadora através de Jesus. Sabemos em nossa história o quanto que Ele é amoroso. Por isso, não existe outra resposta que nós podemos dar a Deus que senão amar a Ele de volta. Hoje de manhã, nós precisamos sair daqui com dois pensamentos. Primeiro,
Será que de fato já entendi o tamanho desse amor sobre a minha vida? Será que de fato o que Jesus fez por mim na cruz faz sentido? Essa primeira resposta precisa te conduzir a se dobrar diante de Deus, curvar os seus joelhos, pedir perdão pelos seus pecados. E se ainda o amor de Cristo não é verdade dentro do seu coração, você entregar a sua vida a Ele e dizer que somente Ele é poderoso o suficiente para lidar com a sua condição eterna e o seu estado de vida. A segunda reação que o texto de hoje nos causa é: Deus me amou tanto, mas tanto, que eu preciso viver uma vida para amar Ele de volta. É isso. Essa é a reação. Como você reage às coisas que acontecem na sua vida? Com a minha filha, eu fiquei em casa na primeira aula para ela fazer o café da manhã. Com Deus, eu preciso amar Ele de volta, como Ele me amou. Porque lá em Efésios vai dizer que pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticarmos. O amor que Deus tem por você, ele precisa ser retribuído através da prática de boas obras. Nós precisamos amar a Deus e amar ao próximo como um sinal de que de fato pertencemos a Ele. E desculpe, irmãos, se não vivemos uma vida de frutos, aonde amamos a Deus e amamos o próximo, muito provavelmente não entendemos ainda o amor que Deus teve por nós. Eu quero cantar essa música e depois a gente termina orando o nosso culto. Amém, irmãos? Se você quiser ficar em pé. Carregamos tua glória, não habitas mais em templos, agora somos um lugar de Deus. Seu lugar, sua
esperar tua volta. Não há outra resposta ao teu amor, se não te amar de volta, se não esperar. Só a igreja, não há outra resposta. Não há outra resposta ao teu amor, se não te amar de volta, se não esperar tua volta. Não há outra resposta ao teu amor, se não te amar de volta, se não esperar tua volta. Senhor Deus, se porventura alguém aqui nessa manhã ainda não se encontrou com esse tamanho amor, ainda não te conhece ao ponto de ter o Senhor como o único e suficiente Salvador, Pai, que hoje seja um dia de salvação, Pai, que em nome de Jesus essa pessoa possa te procurar na sua oração, do seu jeito, falando contigo, pedindo perdão pelos seus pecados, que essa pessoa possa procurar alguém da igreja, ou com quem ela veio, se for um visitante, ou um familiar, ou o próprio um dos pastores da igreja, que em nome de Jesus, ninguém nessa manhã vire o dia sem a plena certeza do conhecimento desse amor que o Senhor teve por nós através de Jesus. Mas te peço, Pai, que por favor, coloque em nosso coração a necessidade de retribuirmos esse amor, te amando de volta, do mesmo jeito que o Senhor nos amou, porque não nos foi concedida a graça de somente crer em Cristo, mas também de padecer por Ele, e que em nome de Jesus essa seja a nossa resposta, amando os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, amando aqueles que não são os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, cuidando dos nossos vizinhos, cuidando dos nossos colegas de trabalho, cuidando dos nossos colegas de faculdade, de escola, Pai, que o Senhor nos ajude a te amar, servindo aqui na tua casa, Pai, servindo no ministério infantil, no louvor, na recepção, com os homens, com as mulheres, Pai, enfim, colocando em prática, frutificando, por conta do incrível amor que o Senhor teve por nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Bom domingo para todos nós. Amém?